Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao webinar Valorização do Interior, organizado pela UGT. Cabe-me a mim a honra de abrir esta sessão e, naturalmente, cumprimentar todos aqueles que farão parte do programa. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Secretária de Estado de Valorização do Interior e o nosso Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, por estarem connosco nesta sessão de abertura. Traz-nos também uma grande responsabilidade e, obviamente, o debate ficará enriquecido pela participação dos dois. Eu começaria por fazer o enquadramento destas sessões. Estas sessões estão introduzidas numa atividade da UGT, Valorização do Interior do Território, que tem como coordenação o Secretário-Geral Adjunto, José Cordeiro. Numa perspectiva do combate à desertificação do interior do país, a UGT tem vindo a apostar no desenvolvimento de ações descentralizadas, como forma de promoção e sensibilização dos desafios que se colocam no interior. Nessa medida, pretende a UGT reunir personalidades da sociedade civil, do mundo académico, responsáveis políticos e empresários, empreendedores, dirigentes institucionais, associativos e dirigentes sindicais, no sentido de debater esta problemática, nomeadamente no que diz respeito a temas relacionados com a política de coesão económica, territorial, social, desenvolvimento sustentável e a competitividade. Inovação também e internacionalização, bem como o potencial humano e desenvolvimento pessoal das populações. Para isto, teremos também no painel principal o professor Emílio Gomes, vice-reitor para a área de investigação e inovação da UTAD, o engenheiro Nuno Afonso Moreira, administrador do Grupo Lorugás, a doutora Carla Alexandra Abreu Maia Duval, delegada regional do Norte IFP, a quem agradeço também a vossa disponibilidade para discutir connosco estas matérias. Eu dirigi umas breves palavras de início desta conferência, dizendo o seguinte: após 45 anos de democracia e 33 anos da União Europeia, o país deu um enorme salto em termos de desenvolvimento económico no seu conjunto. Apesar desse balanço global, no entanto, os desequilíbrios territoriais continuam a acentuar-se, com muitas regiões a perderem população, capital humano e dinamismo social e atividade económica. Este é um dos maiores insucessos da nossa democracia e é preciso interromper o círculo vicioso que faz com que, em muitos territórios, as pessoas saiam porque não há oportunidades e porque saem, as oportunidades ainda se reduzem mais para aqueles que ficam. Não nos podemos, portanto, resignar a assistir de uma forma impotente a esta tendência e temos de, pelo menos, colocar este tema do interior no topo da agenda de prioridades para a discussão pública. Esta deve ser uma causa de todas e de todos os portugueses, organizações sindicais e representativas dos trabalhadores, empresas e todas as forças ativas do país. O combate às desigualdades territoriais passa no imediato pelo aprofundamento e consolidação do processo de descentralização das funções do Estado Central, que possam ser desempenhadas mais eficientemente pelos patamares de administração mais próximos do cidadão. A pandemia, que hoje afeta todo o mundo, sem exceção, vem agravar todas as desigualdades e fragilidades do nosso interior. A UGT de Vila Real, com o alto patrocínio da UGT Nacional, tem vindo a fazer a sua parte. O processo de centralização da sua ação sindical, nomeadamente a abertura de uma sede em Chaves e parcerias de formação em Valpaços, Régua e Mursa, são alguns dos exemplos que vão ao encontro das necessidades de todas e de todos os trabalhadores do Distrito de Vila Real. A UGT de Vila Real, desde junho de 2019, abriu um gabinete de inserção profissional em Valpaços, que se dedica diariamente ao apoio aos desempregados e empresas deste concelho, tendo em vista o reingresso do mundo laboral. Lutamos pela equidade dos beneficiários da DCE, reivindicando os seus direitos e igualdade de condições de acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente no interior do país. Procuramos ser sempre uma voz ativa, juntamente com os nossos sindicatos filiados, e uma voz reivindicativa na defesa de todas e de todos os trabalhadores. É possível fazer muito mais do que se tem feito para favorecer a implantação de empresas nos territórios de maior interioridade. O Estado tem uma particular responsabilidade no processo de concentração espacial da população por ser o responsável único pela localização dos seus próprios serviços. Neste campo, naturalmente, que não podia deixar de dar uma boa nota pela localização da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, em Bragança, sendo a Secretaria de Estado também deste território, configura um sinal relevante para o nosso território.
O Estado tem o dever urgente de reverter o processo de concentração de serviços públicos nas maiores áreas metropolitanas. No entanto, não se pode pedir apenas serviços públicos. Temos de criar condições para a iniciativa privada, para os empresários se localizarem e ficarem nestes territórios, pois só haverá pessoas e localização de famílias onde houver emprego. Como têm evoluído as dinâmicas do ensino superior, é uma questão que faremos neste debate. A evolução do mercado de trabalho, como é que tem ocorrido, a criação de postos de trabalho, a evolução das ofertas de emprego e as suas características, a evolução da taxa de satisfação destas ofertas de emprego e se os recursos humanos disponíveis se têm ajustado aos pedidos de emprego por parte das empresas. Temos seguido o caminho certo, possibilitando ações de formação profissional concertadas, aferindo entre todos os parceiros e agentes da região, para colmatar as verdadeiras necessidades das empresas? Há meios financeiros suficientes para as empresas? Os jovens e os desempregados que procuram recorrer às medidas ativas de emprego? São algumas questões que também queremos ver respondidas nesta conferência. Estas são algumas questões que hoje vamos debater. Em 1950, o conjunto de distritos do interior representavam cerca de 30% total da população portuguesa. Hoje, esta proporção não vai além de 3,5%. Se nada for feito, arriscamos a ter a médio prazo um país em que 90% da população vive um terço do território. As consequências desta assimetria são já conhecidas. Envelhecimento acentuado das populações do interior, subutilização das infraestruturas, fraco dinamismo empresarial e limitada contribuição para a riqueza nacional, vulnerabilidade dos solos e florestas, desertificação de vastas zonas rurais. É urgente, portanto, travar esta dinâmica de concentração e esvaziamento. Precisamos de um país com um território menos desequilibrado para garantir a coesão territorial. Esta era a minha primeira nota, nota de abertura, e sem mais delongas, passo a palavra ao Secretário-Geral da UGT Nacional, Carlos Silva. Muito obrigado, Nathaniel. Muito boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Cumprimento de forma enfática a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, professora Isabel Ferreira, que é muito bem-vinda, bem como os nossos distintos convidados e a Presidente da UGT, a professora Lucinda Damaso. E o Nathaniel naturalmente está cumprimentado porque nesta matéria que nós decidimos avançar de forma descentralizada para todo o país, tem impacto aquilo que foi o seu enquadramento. Para quem vive em Bragança, como a Sra. Secretária de Estado, ou em Vila Real, como o Nathaniel Araújo, ou em Figueiró dos Vinhos, como eu, tenho que me deslocar com regularidade para Lisboa para fazer videoconferências, porque as comunicações, enfim, em videoconferência na minha região continuam muito difíceis, significa que há uma política de investimento na zona do interior do país, nos territórios de baixa densidade, ou numa das zonas mais pobres de Portugal, que é o Pinhal Interior Norte, onde precisamente se situa a estrada 236-1, que sofreu aquele desgraçado incêndio em 2017, precisamente onde vive, na aldeia de Campelo, no concelho de Figueiró dos Vinhos, a 9 km de Castanheira de Pera. É preciso perceber que quando se fala de desertificação, ou se faz alguma coisa hoje, ou daqui a 20 ou 30 anos, como diz o Nathaniel, não vive lá mesmo ninguém, a não ser as casas de férias, se entretanto também elas desaparecerem, ou então são assaltadas, como acontece em muitas aldeias do interior, onde isso já hoje é uma realidade. Como dizia o Nathaniel Araújo, Presidente do UGT Vida Real, a intenção aqui é trazer académicos, é não deixar cair a matéria no esquecimento, é também não deixar ao Governo exclusivo de discutir, de implementar medidas, de inventá-las, de criá-las, mas também trazer a sociedade civil organizada, os académicos, os pensadores, os autarcas, para esta discussão, porque é uma discussão da sociedade portuguesa, não é uma discussão deste Governo ou de qualquer outro Governo. Quando perguntamos porque é que foi criada a empresa em Figueiró dos Vinhos para a gestão da floresta, o que é que tem feito, o que é que tem acontecido? Quando o anterior secretário de Estado, antecessor da doutora Isabel Ferreira, o meu conterrâneo de Proença Nova, João Paulo Catarino, decidiu com o ministro Capola Santos implementar a Florestal em Figueiró, tinha naturalmente uma intenção, era a gestão da floresta, era uma empresa do Estado ficar sediada na região centro, de alguma forma também criando ali um novo centro de decisão política. A verdade é que pouco tem sido feito. A Assembleia da República não tem permitido que alguma da discussão que era necessário implementar, resultado dessa discussão, possa ser naturalmente
possa ver a luz do dia, nomeadamente as questões do cadastro da floresta, da decisão de plantação das questões autóctones, nomeadamente o arvoredo, mas estamos a falar de matérias que se calhar não se discutem muito nas universidades. Eu preferia naturalmente discutir pessoas, mas não vale a pena discutir pessoas se não houver investimento público ou privado em determinadas áreas de intervenção. Se não houver intervenção na floresta, na energia alternativa como a energia eólica, a energia solar, a pastorícia, a agricultura, como este programa que a Sra. Secretária de Estado trouxe à colação nos últimos dias, por exemplo, o apoio aos jovens e agricultores dentro de uma determinada faixa etária para investirem pela primeira vez na sua zona de intervenção, nomeadamente nos territórios de baixa densidade, um apoio especial às empresas que queiram investir pela primeira vez e que se localizem nas zonas dos territórios de baixa densidade, mas também, não sei que tipo de benefício, mas o investimento para as grandes empresas de comunicações continuarem a reforçar com fibra óptica, a não ser que arda, como nos incêndios de 2017, o que já estava implementado naquela região e naquelas estradas, para fomentar a melhoria das comunicações. Estamos a falar das comunicações de videoconferência, as comunicações que permitam a discussão virtual entre as pessoas, porque é uma forma de aproximação da sociedade. Como dizia o Nathaniel, hoje 70% da nossa população está instalada em 30% do território. Os 70% do território restante estão lá 30% da população, sobretudo muito envelhecida, mas há áreas onde nós efetivamente podemos investir e naturalmente que aqui o Governo tem uma palavra a dizer. Se nós olharmos para a zona da Serra da Estrela, porque é que a Covilhã e o Fundão reforçaram claramente a sua população? Porque a Covilhã viu instalada a Faculdade de Medicina na sua universidade. Foi a criação de um novo núcleo de atratividade para muitas centenas de jovens para estudar naquela região. O Fundão ganhou com esta visibilidade da Covilhã ao lado, até porque são rivais de há séculos, porque estão na mesma região de intervenção territorial, mas em termos de intervenção académica, o Fundão interveio não na parte académica, mas na parte empresarial. Há um conjunto de empresas sediadas na cidade do Fundão, que eu já visitei, com o anterior governo, é verdade, mas também ao nível do IFP, no Centro de Formação do Fundão, que permite que empresas com tecnologia de ponta, nomeadamente ao nível da relojoaria, de tecnologia até da indústria automóvel e até da produção autóctone de determinado tipo de produtos, levou a que também, enfim, o autarca Paulo Fernandes tenha feito um desenvolvimento extraordinário das potencialidades da sua região. O Fundão cresceu. Bragança cresceu porquê? Porque tem efetivamente instalado um Instituto Politécnico de grande qualidade que abriu as portas ao mundo e permite, a nível, por exemplo, da CPLP, cativar muitas dezenas, centenas, milhares de jovens, até ao nível do programa Erasmus, para se instalarem na zona de Bragança. Houve uma altura em que estavam lá 8.000 estudantes, uma parte importante deles, que eu visitei no IPB, eram estrangeiros. Portanto, há aqui a formação profissional. Pode conduzir ao reforço das qualidades e de todas as qualificações para a empregabilidade. Há a aposta de empresas em sediarem na zona do interior. Quando eu ouço muitos empresários da CIP ou da CCP que me vêm transmitir, bem, como é que nós vamos investir na sua região se não há mão de obra especializada, qualificada para vir para as nossas empresas? De onde é que eles vêm? Se foram para o Fundão, não tinham habitação suficiente para se poderem instalar. Eu relembro que no Fundão, desculpem falar neste exemplo, mas é um exemplo interessante, que pode ser replicado para o resto do país, há um nicho de intervenção que a Câmara fomentou já há alguns anos esta parte, ao nível informático, com 500 engenheiros de informática a trabalharem naquela cidade. Permitiu que a Câmara fosse obrigada a investir na habitação. Portanto, tudo as coisas, digamos, são sequenciais, puxam umas pelas outras. Naturalmente que a questão das estradas do interior, eu há poucos dias assisti a uma manifestação com os presidentes das UGTs de Bragança, de Castelo Branco, da Guarda, de Porto Alegre e de Évora, todos em simultâneo, enfim, nas autoestradas do interior, solicitando ao Governo que há aqui um investimento a fazer. Nós sabemos que o privado investiu muito naquelas autoestradas, mas a população, com todo o respeito, e as empresas são mais importantes do que o dono da autoestrada e, portanto, haveria que tomar uma decisão firme. Sabemos que isto custa dinheiro, estamos numa altura difícil da vida do país, mas aquelas populações necessitam de atenção. Há uma coisa que eu não tenho dúvidas, a pandemia veio trazer também riscos, mas também traz oportunidades. Oportunidades de muita gente se fixar
nas regiões do interior. Eu queria-vos dar uma nota do seguinte: nos concelhos limítrofes, que neste momento até tem pouco vírus, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Góis, Jarganil, Lousã, Alveiázara, há centenas de famílias que vieram da cidade de Lisboa e de outras cidades para se sediarem lá. Se visitarem neste momento os concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, todas as casas estão ocupadas até ao nível das aldeias. Muita gente fugiu com o pânico, claro que sim, mas é importante que essas pessoas não fiquem longe daquilo que é necessário ter de coesão social e coesão territorial. Esse, naturalmente, é um aspecto fundamental que o Governo deverá cautelar. Sei que a Sra. Secretária de Estado tem desenvolvido em articulação com outras tutelas, porque aqui no Governo há várias tutelas que eventualmente se sobrepõem e, portanto, necessitam de uma forte articulação. Investir no interior é investir no futuro do país. E, portanto, quando falamos de coesão social e territorial, foi aquilo que dizia da parte da manhã com a Sra. Ministra do Trabalho, está neste momento a falar o Comissário Frans Timmermans, onde, efetivamente, o Comitê Económico e Social deu uma forte impedância e apoio às políticas que o governo português quer levar agora para a presidência portuguesa da União Europeia, nomeadamente ao nível da questão social, da dimensão social, do pilar europeu dos direitos sociais, que radicam naturalmente na coesão social e territorial, no apoio à terceira idade, no apoio aos migrantes, e já agora lembrar que os migrantes podem também ser parte de uma componente forte de investimento no interior do país. Portanto, há aqui um conjunto de quadros e de cenários que é possível, na nossa opinião, poderem ver uma luz ao fundo do túnel. Cabe a todos os parceiros sociais, cabe à sociedade civil, aos investigadores, aos académicos e aos autarcas, terem com o Governo, e assim que o Governo também possa, neste sentido, abrir a porta, não é só na concertação social para discutir questões de trabalho, é fundamental que também o Governo abra a porta aos parceiros sociais para discutir medidas concretas para a dinamização de um interior cada vez mais depauperado, mais descentralizado, mas enfim, mais desertificado e com menos gente, e aquela que lá está cada vez mais idosa. Portanto, há muitos desafios aqui pela frente. Estes seminários, estas conferências não vão resolver tudo, mas pelo menos poderão ajudar-nos a refletir, também ajudar a Sra. Secretária de Estado a refletir connosco, com todos nós, com o GT e com aqueles enfim, que trabalham connosco com regularidade, a encontrar caminhos para o futuro. Votos de bom trabalho e de boa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, Caro Secretário-Geral. É nesse princípio da solidariedade e da união de esforços que o GT Vila Real agradece também ao GT o facto de agarrar esta bandeira de interioridade que a nós é muito cara. Eu passaria então a palavra de imediato à Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, doutora Isabel Ferreira, para também nos partilhar a sua visão sobre o interior. Muito obrigado. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar aqui o nosso anfitrião hoje na delegação de Vila Real e o Sr. Presidente da UGT de Vila Real e dar os parabéns também à UGT, e aqui temos o Sr. Secretário-Geral e a Sra. Presidente, que têm incentivado certamente também estas ações descentralizadas, o que é muito bom, e pôr então também na nossa agenda de reflexão estes temas do interior, porque a valorização do interior, como dizia o Sr. Secretário-Geral, faz-se com todos os atores relevantes dos territórios. Depois dizer que também, olhando para os painéis e os intervenientes destes dois painéis, também fica bem evidente aquilo que é importante para valorizar os territórios. Temos o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e temos também o Sr. Administrador do Grupo Douro Gás. Portanto, é sem dúvida, para além dos serviços públicos que já falaram aqui os oradores que me antecederam, é muito importante a presença das empresas e a presença dos centros de conhecimento, são essenciais para valorizar os territórios. E temos também a senhora Delegada Regional do Norte do IFP, que também tem sido absolutamente importante, quer nas políticas de formação, quer mesmo agora em programas de apoio à mobilidade, que também falarei já em breves instantes. Queria também dizer que, enfim, não poderia ser de outra forma que me revejo inteiramente no que disse quer o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral da UGT, quer o Sr. Presidente da UGT Vila Real,
porque são pessoas que conhecem bem o interior e, portanto, também sabem fazer bem o diagnóstico dos problemas e das oportunidades destes territórios e revejo-me inteiramente. E queria começar por dizer que este governo tem uma agenda específica para os territórios de interior e para a valorização do interior, que começou pela criação do Ministério da Coesão Territorial e da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, mas que hoje em dia já vai muito mais longe, com medidas já concretas e concretizadas no território e nos territórios do interior, e era delas que eu gostaria de falar. Não esquecendo que, como disse o Sr. Secretário-Geral, isto é um desafio global, é um desafio de todos e tem que ser sempre essa abordagem bottom-up com os atores do território, os municípios, as empresas, as instituições ligadas ao conhecimento. Todos juntos é que conseguiremos desenvolver estratégias verdadeiramente capacitadoras do território. E outro aspecto muito importante é que nós não devemos tomar as nossas políticas públicas com os indicadores do interior atual. Nós temos é que pensar como é que queremos que o interior esteja daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como é que queremos, e é pensando nesses números, que é certamente um interior com mais pessoas, e é pensar nesses indicadores que devemos desenvolver também as nossas políticas públicas. Queria começar por falar em particular do Programa de Valorização do Interior, que é um programa chapéu que agrega todas as medidas que temos colocado no terreno, e que tem várias iniciativas multissetoriais e transversais e que nós designamos por Mais Coeso. Também aproveitar aqui um pouco este webinar para ter um papel também um pouco pedagógico, que é importante explicar também estas medidas todas Mais Coeso, e eu hoje vou falar de 8 que estão no terreno e o que é que têm apoiado, mas que estão numa lógica integrada de valorização dos territórios, começando pela valorização dos recursos endógenos que existem no interior, mas sempre associados a dinamismos empreendedores e capacidade empresarial. Também a pensar na promoção da cooperação transfronteiriça como sendo muito importante para a internacionalização dos nossos bens e dos nossos serviços e desenvolvimento da fronteira, que é uma das mais antigas, mais extensas da Europa, mas com indicadores socioeconómicos mais baixos e, portanto, onde o impacto das nossas políticas será certamente maior, visando também a captação de investimento e fixação de pessoas no interior, tornando estes territórios mais competitivos, que é o que todos desejamos. Este programa de valorização do interior e estas iniciativas Mais Coeso contam também com a colaboração das diferentes áreas governativas que, de acordo com os instrumentos que possuem, também olham de forma diferenciada para os territórios do interior. Estes territórios são especialmente vulneráveis às flutuações económicas, até porque devido à sua menor densidade da população ativa, mas apresentam fortes vantagens e que nos permitem responder também aos desafios atuais, nomeadamente o facto de ter menor congestionamento demográfico e também estarem mais preparados para os mecanismos de transição ecológica, porque não só têm menos poluição, como também são territórios com um enorme potencial do ponto de vista das energias renováveis e também muito preparados para aquela que é a transição digital, porque o impacto desta agenda também é fortemente impactante nos territórios do interior. Apresentam, como todos sabemos, uma excelente qualidade de vida e nesta situação atual de pandemia que vivemos também assistimos aos territórios do interior como uma oportunidade para pessoas que se deslocaram, por exemplo, e nomeadamente em regime de teletrabalho, para estes territórios do interior, e isto deve ser algo que permaneça
e que seja apoiado também. No entanto, queria também destacar que estas medidas que nós temos para a valorização do interior são medidas que têm um pacote financeiro associado específico, e isto é muito importante porque todos sabemos que para implementar estratégias precisamos de recursos, e muitas vezes recursos financeiros. E por isso contamos com os programas operacionais regionais do Portugal 2020 e agora do próximo quadro Portugal 2030. No Portugal 2020, estes programas operacionais regionais tinham um orçamento de 7,7 milhões de euros, e por isso é importante que eles estejam ao serviço do combate das assimetrias regionais e da promoção do desenvolvimento equilibrado de todas as regiões. Este programa de valorização do interior, como eu dizia, privilegia projetos territorializados, com o trabalho em rede das autarquias, das comunidades intermunicipais, das entidades do sistema científico e tecnológico, das associações empresariais, das empresas, das associações de desenvolvimento local, porque só estes projetos promovem o aumento da competitividade destes territórios e a criação de emprego, e também a sua ancoragem nas cidades médias e, obviamente, nas áreas de influência que estas cidades médias devem ter, nomeadamente no espaço rural. Então, concretizando um pouco mais em relação aos 8 mais coeso que estão no terreno e que vos gostaria de falar, um deles é o mais coeso do conhecimento, onde já colocámos 40 milhões de euros de fundos europeus só para o interior, e todos os números que eu estou a dar são em exclusivo para o interior, de apoio a infraestruturas científicas e tecnológicas, de apoio à investigação científica e tecnológica, sobretudo estimulando consórcios entre politécnicos, universidades e empresas. Também apoios específicos para a contratação de recursos humanos altamente qualificados. E temos também apoiado os cursos técnicos superiores profissionais, bem como a mobilidade de estudantes e investigadores para o interior. Este aspecto é particularmente importante, uma vez que programas que atraiam e fixem jovens nos territórios do interior são de enorme relevância. E destaco o programa mais superior, onde este ano letivo foram atribuídas mais de 18% de bolsas em relação ao ano letivo anterior, portanto, estudantes em instituições de ensino superior do interior, e também uma procura de mais 20% em relação ao ano letivo anterior dos alunos que frequentam as instituições de ensino superior do interior. Mas, depois de atrair e fixar jovens, é importante, ou melhor, depois de atrair jovens para estes territórios, é importante ter políticas que os fixem. E isso passa, naturalmente, também por outros programas, nomeadamente o Mais Coeso Emprego, que também gostaria de partilhar convosco, onde já colocámos 60 milhões de euros em territórios do interior, e que promove precisamente o emprego no interior, quer em pequenas e médias empresas, quer em entidades da economia social, apoiando um salário de 1.900 euros por mês e 40% de investimento adicional associado a estes postos de trabalho. Este programa teve uma procura verdadeiramente avassaladora, tivemos perto de 3 mil candidaturas nos territórios do interior, o que demonstra que, por um lado, as políticas que estamos a desenvolver vão de encontro às expectativas e necessidades do território, mas, por outro lado, que existe também dinamismo e capacidade de resposta dos próprios atores do território. Este programa Mais Coeso Emprego é absolutamente complementar do programa Trabalhar no Interior, que apoia a mobilidade de trabalhadores para o interior, num montante que pode ir até 4.800, mais de 4.800 euros, precisamente para incentivar a mobilidade de trabalhadores para o interior, quer no âmbito do setor privado, em empresas, mas também agora com vários benefícios no que diz respeito à função pública e aos trabalhadores da função pública que se desloquem para territórios do interior.
Um outro mais coeso que gostaria de vos falar é o mais coeso competitividade, e este está muito voltado para aquele que é o investimento inovador, porque é muito importante apoiar, e temos-lo feito em exclusivo para os territórios do interior, e estes apoios continuam abertos até ao final deste ano. Apoios à inovação produtiva por parte das empresas, ao empreendedorismo qualificado, à internacionalização. Mas também aqui é muito importante, e neste pacote do mais coeso competitividade já estão disponíveis 250 milhões de euros de fundos europeus para os territórios do interior, e com isto completar um triângulo que é muito importante, que é o do investimento, o do apoio ao investimento, o do apoio ao emprego e do apoio à mobilidade, que constituem vértices absolutamente essenciais deste triângulo para as nossas políticas públicas. Depois, é importante também a questão dos benefícios fiscais, e é algo que os territórios do interior vêm reivindicando há muito tempo. E temos disponível também, e trabalhamos naquele que é o guia fiscal para o interior, onde estão descritos quais são os benefícios para famílias e para empresas destes territórios, com exemplos ilustrativos daquilo que podem efetivamente beneficiar. E continuaremos a trabalhar nesse caminho, porque sabemos que é algo muito importante para os territórios do interior. É também muito importante, neste âmbito da competitividade, todos os projetos integrados territoriais e multissetoriais que temos apoiado e que continuaremos a apoiar, nomeadamente os projetos PROVER, que são projetos muito baseados na valorização dos recursos endógenos dos territórios do interior. Um outro coeso muito importante para nós é o mais coeso fronteira, e nesta perspectiva também temos disponíveis os fundos do programa POCTEP, do programa Interreg, e que constituem 106 milhões de euros, mais 51 milhões de euros das verbas da cooperação transnacional, que também temos à nossa disposição e que utilizaremos também agora para a concretização da estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço e da valorização da fronteira para partilha de recursos e promoção da cooperação económica em setores prioritários. Nesta perspectiva, e ainda no âmbito desta estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriça, que foi assinada entre os dois chefes de governo português e espanhol na Guarda, no passado mês de outubro, também já foi anunciado um pacote significativo no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência para as ligações transfronteiriças. Depois temos outros programas no terreno, nomeadamente o mais coeso Capital Natural, muito associado aos programas de transformação da paisagem dinamizadas pelo Secretário de Estado das Florestas e Ordenamento do Território, mas também no que diz respeito à agricultura e ao Ministério da Agricultura, com apoios específicos para jovens agricultores em territórios do interior, e que foram divulgados também. Agora 2 iniciativas estarão abertas até 20 de janeiro de 2021 no âmbito do PDR. Outros programas muito importantes, um deles é o mais coeso Proximidade, que vem precisamente nas dinâmicas dos serviços de proximidade, porque é muito importante a presença de serviços públicos, como falaram já anteriormente, nos territórios do interior. Não sendo possível, nem sendo desejável pela sua insustentabilidade, a presença em todos os locais destes serviços, nós temos que garantir que eles cheguem às pessoas de todo o território. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos apoiado e vamos continuar a apoiar muito e prioritariamente estes serviços de proximidade, nomeadamente espaços e lojas cidadão, e no interior já apoiámos 17 milhões de euros,
As unidades móveis de saúde, também com 1,4 milhões de euros, é algo que queremos reforçar, nomeadamente em todas as CIMs do interior. As dinâmicas de transporte flexível e transporte a pedido, também temos apoiados com fundos regionais 2,4 milhões de euros que queremos replicar nas diversas CIMs do interior. E a conectividade digital, que é absolutamente essencial para tornar qualquer território atrativo. Hoje em dia é absolutamente imprescindível ter coberturas de banda larga, móvel, de voz em todo o território nacional. E por isso mesmo também temos o Mais Coeso Digital, que olha para estes desafios, como olha também para aquele que é, ou aqueles que serão consórcios desejáveis entre empresas da área do digital e outros setores de atividade, uma vez que as ferramentas digitais permitem enormemente melhorar a eficiência de processos e de produtos pela capacidade que têm de gerar um nível de dados grande, mas também permitem, mais uma vez, aproximar os cidadãos e os cidadãos dos serviços. Também neste âmbito e para o cadastro simplificado disponibilizamos 13,5 milhões de euros também de apoio a estas iniciativas que são extraordinariamente importantes nos territórios do interior, bem como para a universalização da escola digital, entre outros aspectos. Não queria ser demasiado exaustiva, mas era muito importante identificar todas estas medidas que estão efetivamente já no terreno e estou certa que num curto, médio prazo veremos o impacto destas medidas que foram abertas, que muitos agora estão em fases de candidaturas e de avaliação de candidaturas, mas quando começarem a ir para o terreno terão certamente impacto nos territórios do interior, contribuindo para aquele que é um desafio global de todos, que é o desafio demográfico, porque sem pessoas também não haverá territórios. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu, naturalmente, que agradeço as suas palavras e começo novamente agora para lançar o debate, o painel, com as palavras: sem pessoas não há território. Isso é um facto. Não há território sem capital humano, sem conhecimento, sem inovação, sem programas operacionais próximos das pessoas. E, naturalmente, que os nossos convidados terão muito a dizer sobre isto. Eu passaria de imediato para a intervenção inicial a palavra ao professor Emílio Gomes, vice-reitor para a área de investigação e inovação da UTAD, uma das pessoas também com grandes responsabilidades na nossa região e que de alguma forma tem uma visão também da nossa região, como ela deverá ser nos próximos 20 anos. Nós aqui estamos a falar, queremos falar de futuro, não queremos falar do passado, queremos falar sim do futuro e das oportunidades que todos em conjunto teremos de encontrar para que o nosso território seja cada vez mais coeso, unido e de alguma forma com massa crítica, com pessoas, com medidas urgentes para que o país sinta que o interior é importante. Sr. Professor, dou-lhe a palavra. Sr. Professor, tem de ligar o som, está sem som. Já está agora? Sim, já está. Está. Muito bem. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite da UGT para participar neste webinar sobre valorização do interior e, se me permitissem, nas pessoas da senhora Secretária de Estado para a Valorização do Interior e do Secretário-Geral da UGT e do, chamemos-lhe, Local Organizer deste webinar, eu cumprimentava todos os presentes e todos aqueles que estão a participar por videoconferência a assistir a esta sessão e a ser presidente também da UGT, obviamente. Este é um tema recorrente e foi-me pedida uma intervenção de 2 minutos inicial, 2, 3 minutos, dizendo que a seguir eu teria um pouco mais de tempo para explicar as minhas ideias. E é isso que eu farei. Nesta intervenção inicial, eu pedi às pessoas que procurassem perceber porque é que este é um tema que ano após ano se debate e em que todos sentimos que ano após ano continua por resolver. Porque é que isto acontece? Porque é que aqui chegamos? E porque é que continuamos a bater isto? Eu tenho escrito e postulado um pouco que
há duas coisas. Há umas coisas que eu escrevo há bastantes anos. Em matéria de centralismo, o pior dos governos será sempre o que está. Cada governo acrescenta sempre, em relação ao anterior, algo de mais. Extremamente bem intencionados. A Secretaria de Estado já trouxe aqui um conjunto de medidas muito, muito notórias. Quando apuramos o saldo, temos sempre um sentimento de frustração. Portanto, este é um problema que não é conjuntural. Este governo tem a melhor das intenções nesta matéria, o anterior também, o futuro também terá. Mas o que é um facto é que o apuramento do saldo global ao longo dos últimos anos está muito longe de ser positivo nesta matéria. Outra coisa fundamental é que, mais do que o interior, eu falo sempre do território. Eu tenho trabalhado mais sobre o território do norte de Portugal, mas também já desenvolvi muito trabalho em áreas que são sensíveis e se aplicam à totalidade do todo nacional, e dizer-lhes que só um país muito rico é que se permite desperdiçar o território como o nosso país o faz. O país perde recursos, o país perde competitividade, o país é um país pior, o país é um país com menos futuro, o país é um país menos competitivo ao não ter uma política global para todo o território. E isto é um dado que devia fazer os governantes pensar. Se olharem para o governo que iniciou funções no final de 2015 e começou por criar uma unidade especial de missão para a avaliação do interior, que deixou um programa fabuloso de 163 medidas escritas e registadas, portanto, um verdadeiro manual de procedimentos, apurem o saldo, vejam a questão global do desenvolvimento. O país é um país muito desequilibrado, como diria uma pessoa que eu bastante admiro, que do ponto de vista global inclina muito para o litoral, inclina depois para sul e tem ali uma dobra na zona do estuário do Tejo, para onde tudo se esvai. E isto não é bom para ninguém, sobretudo não é bom para o país, nem é bom para o nosso futuro. Isto tem-se agravado de forma sucessiva. Não é um problema de boa vontade e até de esforço de muitos governantes. Eu, tal como o Nathaniel, eu saúdo, por exemplo, esta Secretaria de Estado de Avaliação do Interior, sediada em Bragança. Sabemos até que temos à frente esta Secretaria de Estado uma pessoa com capacidade, com provas dadas e com vontade de dar o seu melhor em prol deste desígnio, que é a valorização do interior, mas claramente nós temos um problema de política de território de uma forma global. E temos um problema grave. Basta olhar para o plano de recuperação e resiliência e perceber que ele vai voltar a desequilibrar mais o país. As linhas que eu conheço do futuro Portugal 21-27 vão desequilibrar mais o país. E portanto, não, é quase um problema sério, porque é um problema estrutural. É um problema estrutural. Há uma lógica de ausência de estratégia global que só se conseguirá inverter se o atual e os futuros governos perceberem de uma vez por todas que termos um centro de saúde aberto 24 horas por dia num concelho que só tenha 5.000 habitantes é mesmo uma obrigação. Que termos infraestruturas condignas e a funcionar do ponto de vista da presença do Estado não é um problema de raça nem de per capita. Que nós termos um conjunto de cidades médias e de concelhos bem organizados e com bons serviços e que sejam capazes de captar, como bem o exemplo que o nosso secretário-geral trouxe é fantástico, mas nós temos que olhar para o país como um todo, olhar para o país de uma forma global. Caso contrário, por muito fortes que sejam as iniciativas, por muito fortes e muito bem intencionadas que sejam algumas vontades individuais, dificilmente nós seremos um país globalmente desenvolvido nos próximos anos. E, para os 2, 3 minutos que me pediram, ficam por aqui para já. Muito obrigado. Uma das frases que eu costumo usar, muitas vezes, é a seguinte: mais interior, mais Portugal. Acho que esta discussão, como disse, não deve ser uma discussão exclusiva dos agentes económicos e sociais do interior, mas deve ser uma discussão nacional, porque senão estamos a falar para dentro, nós precisamos neste momento falar para fora.
E aproveitando também a experiência do engenheiro Nuno Moreira, que agradeço mais uma vez a sua presença, ouvir a voz das empresas, ainda por ser uma empresa muito significativa para o tecido empresarial de Vila Real, para o distrito e para a região e para os postos de trabalho que cria, que gera a sua riqueza e fixa pessoas, gostaríamos de ver a sua visão nesta entrevista inicial sobre o interior e sobre a implantação de uma empresa desta envergadura também no nosso território. Muito obrigado, Nathaniel. Em primeiro lugar, obrigado agradecer ao GT, ao Sr. Secretário-Geral, ao Sr. Presidente, esta oportunidade também que nos dão de podermos participar num tema tão caro. Cumprimento com especial reverência ao Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior, a professora Isabel Ferreira, que já tinha tido a oportunidade de ouvir numa outra ocasião e que traz sempre uma mensagem muito positiva. É de louvar exatamente alguém que, enfim, que abarcou o interior, que conhece os problemas, e as dificuldades e como os ultrapassar, e portanto desejo-lhe a maior das coragens para continuar com esse seu notório empenho. A nossa mensagem, enfim, a minha mensagem, algo que nós já fizemos aqui no grupo há 25 anos, e portanto estamos há 25 anos a tentar criar valor no interior, porque valorização do interior para nós é criar valor no interior. Há fatores, obviamente, distintivos do interior, uns que trazem menor competitividade, outros que trazem maior competitividade. O que ao longo dos últimos 25 anos temos procurado é tentar desvalorizar os menos competitivos e valorizar os mais competitivos. E, de certa forma, é possível. Evidentemente que gozamos aqui de um privilégio de estar numa cidade média e, portanto, algo que provavelmente, do que se tem ouvido, não possa provavelmente ainda ser dito de outras cidades mais pequenas e vilas. Nós estamos localizados em Vila Real e, sobretudo, as nossas operações são em Vila Real, apesar de termos escritórios no Porto e em Lisboa. De qualquer forma, as nossas grandes operações são em Vila Real. E Vila Real dispõe de meios iguais de teletrabalho, por exemplo, e, sobretudo, pode dispor de recursos humanos bem formados, quer pela UTAD, quer pelo IPB, quer por outras instituições de ensino. Os nossos colaboradores vêm de diversas instituições de ensino, evidentemente algumas delas também do litoral, mas sobretudo do interior, e é uma massa de trabalho que tem características próprias de vontade, próprias de disponibilidade, próprias de projeto de vida, muito próprias das características das pessoas que vivem no interior, talvez pela menor oferta de trabalho. As pessoas agarram o trabalho e o emprego para a vida e veem como o sucesso do projeto da empresa como o sucesso do seu projeto. Talvez usufruir disto é que tem feito com que enfim, os projetos que temos abarcado, e nos últimos 10 anos abarcámos um projeto, enfim, de comercialização de energia elétrica e gás para todo o país, onde conseguimos ser a terceira empresa portuguesa neste setor de atividade, que é um dos setores de atividade económica maior do país, mas as características foram estas que eu disse, exatamente, usufruir sobretudo e pensar que temos algumas características de maior competitividade. Os custos de contexto são inferiores. Se comparar um escritório de serviços, os custos em Lisboa comparativamente com os custos, seja em Vila Real, em Bragança, em Mirandela, enfim, no conjunto de outros territórios, são bastante menores, e portanto isso pode-se também reverter na oferta que se faz para o país todo. Enfim, vemos o copo bastante mais cheio do que vazio, do ponto de vista das oportunidades de progresso, das oportunidades
de criar valor, enfim, e julgamos que existem condições próprias para podermos permanecer nestes territórios. Obviamente, e depois poderemos falar um pouco sobre isso, que podemos ir mais longe, é possível ter mais apoio, é possível crescer mais, é possível fixar mais emprego, é possível dar melhor qualidade de vida aos nossos colaboradores. Enfim, estamos disponíveis e prontos para tudo isso, porque afinal são eles que fazem todo o trabalho. Muito bem, muito obrigado. Uma das palavras de ordem na UGT também é conciliação família e trabalho. E julgo que a intervenção que o Sr. Nuno faz, espero que muitos empresários o estejam a ouvir e percebam que temos as condições reunidas para terem empresas de sucesso, como é o Grupo Douro Gás, que também desde já saúdo pela vossa entrega também a esta região e por tanto tempo não ter desistido daquilo que é o interior, que muitos já o fizeram. Seguidamente, teremos a palavra da doutora Carla Val, delegada regional Norte IFP, dizer desde já que o IFP é uma instituição parceira da UGT, de que também saúdo esta sinergia que também temos estabelecido ao longo do território, que tem dado bons frutos no que diz respeito à proteção dos nossos trabalhadores e nos desempregados, para que rapidamente o deixem de ser. Muito boa tarde, doutora Carla, passaria desde já a palavra para si. Sim, olá, boa tarde. Permito-me então agradecer ao UGT o convite para estar presente neste webinar sobre a valorização do interior, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da UGT, a Sra. Presidente da UGT, o Sr. Presidente da UGT de Vila Real e muito obrigada também pela oportunidade, cumprimentar especialmente a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, que tem feito um excelente trabalho no contributo para as políticas públicas, também nas políticas públicas de emprego e formação para a valorização dos territórios do interior. E, portanto, nestes poucos minutos de início de conversa, é importante percebermos que, do lado das políticas públicas de emprego e formação e do lado também da atuação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a região, e estamos a falar na região norte, ela de facto apresenta-se a várias velocidades e quando confrontamos as características não só dos desempregados, mas também das ofertas de emprego e das empresas do interior, elas são naturalmente diferentes porque os territórios são diferentes, diversificados, apresentam características muito diferenciadas e exigem da parte dos serviços públicos respostas também diferenciadas. Embora as políticas públicas de emprego e formação profissional sejam de âmbito nacional, é importante percebermos que com o programa de valorização do interior, pela primeira vez no âmbito de políticas públicas de âmbito nacional, estão inscritas majorações e diferenciações de tratamento nas candidaturas a medidas ativas de emprego nas zonas do interior. E isso é muito importante, é de facto de louvar esta diferenciação positiva, porque de facto ela é necessária. Apostar no interior e na valorização do interior começa inicialmente por apostar também e apoiar as empresas, o investimento, a criação de emprego, a valorização do emprego, a valorização de competências e a diferenciação também de saberes e de competências, porque elas são efetivamente diferentes e os serviços públicos têm que ajustar a sua atuação a estas diferentes velocidades do território. E é importante também a presença dos serviços públicos nos territórios do interior. Dos 28 serviços de emprego e de formação da região norte, nós temos 3 serviços de formação profissional localizados no interior. São serviços com dimensão territorial
bastante maior do que os do litoral, como é o caso do Porto ou Vila Nova de Gaia, porque a dimensão dos concelhos e dos territórios é maior, a dispersão é maior, as dificuldades de transporte são acrescidas, as dificuldades de acesso às políticas públicas de emprego e formação são também diferenciadas e isto exige um esforço acrescido e uma dinâmica diferente dos serviços que trabalham estas temáticas do emprego e da formação no interior daqueles que trabalham nas zonas mais urbanas. E não é por acaso que é nos territórios do interior onde temos mais presença de gabinetes de inserção profissional. No fundo, estruturas descentralizadas dos serviços públicos de emprego e de formação que se situam muito mais próximas das populações e que vão respondendo de forma mais direcionada e personalizada às questões colocadas por empresas e por desempregados, de forma muito mais direta e com um acesso mais fácil. E, portanto, mais à frente terei a oportunidade de falar nestas diferenças de territórios e a forma como isto tem impacto nos dados do desemprego, nos dados do emprego e nos dados da formação profissional, mas é importante também percebermos que os serviços públicos têm aqui um papel muito importante na criação de valor nos territórios do interior, não só para as pessoas, não só para os desempregados, mas também e acima de tudo para as empresas, porque sem empresas não há criação de emprego e não há valorização do território. Obrigada. Muito bem, continuamos todos sintonizados naquilo que é a missão de cada um de nós, que complementam também esta sinergia importante para que a região vá a bom porto. Reconhecemos naturalmente o esforço adicional que o IFP terá de fazer nesta fase difícil para o país e para o mundo, mas cá estaremos também para fazer a nossa parte e naquilo que entender é necessário dispor também da nossa boa vontade, pelo menos. Eu, antes de iniciar aqui a segunda ronda, iria naturalmente agradecer à Sra. Secretária de Estado o facto de estar connosco. Diria também que poderá fazer algumas considerações finais sobre aquilo que já foi dito até agora e, naturalmente, como o país não pode parar e há coisas que têm que ser feitas, poderá naturalmente depois ausentar-se para seguir a sua agenda e nós continuaremos aqui o debate. Portanto, se entender, dou-lhe a palavra desde já. Muito obrigada. Eu tenho todo o gosto em ficar, porque eu gosto sempre de ouvir, porque aquilo que eu dizia no início é aquilo que eu penso mesmo, a valorização do interior faz-se com os contributos de todos, por isso eu gosto sempre de ouvir também esses contributos. E mais uma vez realçar que tudo aquilo que está a ser feito, não só pela nossa área governativa, através dos programas operacionais regionais, como por todas outras áreas governativas, como é o caso também do Ministério do Trabalho, a Solidariedade e Segurança Social, através da medida Emprego Interior Mais, ou do Ministério da Agricultura, quando abre também apoios específicos para os territórios de baixa densidade, e todo o empenho de tantos outros ministérios, é um sinal claríssimo da prioridade dos territórios do interior para este governo, implementando uma estratégia que, como eu dizia também há pouco, preconiza aquilo que nós queremos para o nosso interior a longo prazo, e é assim que nós temos que projetar as nossas medidas, porque infelizmente, se formos ver os indicadores de hoje, enfim, quem não tiver uma visão verdadeiramente integrada e articulada do território e da importância do desenvolvimento equilibrado das regiões, pode achar que é muito mais importante investir noutras regiões com maior densidade populacional, que têm naturalmente também muitos outros desafios e problemas para enfrentar, até mesmo pela pressão demográfica que se sente em alguns centros urbanos. De qualquer forma, esse não deve ser de todo o racional. Portanto, o racional é mesmo pensarmos que só podemos ter um país competitivo, verdadeiramente competitivo, se for coeso, e isso implica que todas as regiões se desenvolvam de forma equilibrada e, portanto, por isso mesmo são necessárias
políticas diferenciadas para os territórios do interior e dirigidas aos territórios do interior. E todos nós também, enfim, temos tido ao longo dos últimos anos um discurso muito pessimista e fatalista em relação ao interior e esquecemos também de dar estes exemplos todos de grande mudança que houve, nomeadamente no domínio das políticas públicas. E é importante fazer esse reconhecimento, porque até muitos de nós que estamos aqui a participar nestes painéis somos pessoas que tivemos a oportunidade de fazer vida a partir do interior, com enorme sucesso, felizmente, e escolhemos estes territórios para viver pelas oportunidades que nos deram e pelas suas vantagens, mas também vimos que a nossa atividade pode ter impacto no interior, mudar os territórios e trazer também riqueza aos territórios e, portanto, a colaboração de todos é extraordinariamente importante. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, então, antes de iniciar a segunda ronda, vou fazer aqui alguns desafios que depois as segundas rondas podem utilizar os desafios que já foram deixados e aqueles que eu agora vou focar. Portanto, eu destacaria 3 temas. Primeiro tema, o Guia Fiscal para o Interior. Este guia pretende sintetizar todos os benefícios fiscais atualmente em vigor, destinados a famílias e empresas que se fixem nos territórios do interior do país. Com tantos programas, o fosso de prosperidade entre o litoral e interior não tem diminuído. As desigualdades a que assistimos há anos não foram atenuadas. Muito poucas famílias se deslocaram para o interior. Muito poucas empresas se deslocam para o interior. O que é que estará a falhar? Esta é a primeira questão para a reflexão de todos. Segunda questão, Covid-19. Covid-19 mostrou à evidência o contributo das tecnologias digitais, da biometria, da telemedicina, do teletrabalho, do ensino à distância, do comércio online, dos serviços públicos online, das plataformas colaborativas. A pandemia de Covid-19 põe em causa o modo de estar, de ser, de viver do interior, onde as tecnologias não chegam aos mais isolados e aos mais idosos. A pandemia, por um lado, de Covid-19 mostrou também que será preciso muito rapidamente redesenhar o formato de mercado de trabalho em direção a formas muito diversificadas, onde irão emergir muitas plataformas locais, circuitos de comercialização, as redes digitais para a economia solidária e os cursos de formação online, etc. E o interior estará preparado para isto? É a segunda reflexão. Terceira reflexão, que é a questão que grande parte dos portugueses e agora os agentes do interior estão preocupados, tem a ver com esta questão. Como é que os fundos estruturais deveriam servir de instrumento de reequilíbrio do desenvolvimento do interior? Portanto, estes são 3 aspectos que eu chamo a debate para que possam falar sobre eles na vossa segunda intervenção. Ou então, algum assunto que já tenha sido amplamente levantado durante a nossa discussão até agora. Portanto, eu passaria a palavra ao professor Emílio Gomes para fazer então a sua segunda intervenção. Eu penso que já liguei o som, correto? Sim, estamos a ouvir. Muito bem. São aqui agora, então, colocados 3 tópicos de reflexão e que têm a ver com uma questão central, que começa por uma pergunta. O Estado resolve os problemas ou cria políticas públicas que induzem e promovem uma solução dessas questões e a sua ultrapassagem? O Estado, do meu ponto de vista, não é a solução em si mesmo dos problemas, mas é claramente a entidade, é claramente a forma pela qual e a partir da qual nós podemos ter um conjunto de políticas públicas orientadoras. Se nós pegarmos no exemplo do Covid-19, não pela conjuntura em si, mas se olharmos de um ponto de vista mais global para as questões ligadas à produção de novos fármacos, de uma forma geral, não só vacinas, e se analisarmos o conjunto das políticas dos últimos 25 anos, vejam os números que eles impressionam. Há 25, 30 anos atrás, em cada 10 novos fármacos, 8 eram de patentes com origem europeia e 2 nos Estados Unidos. 25 anos depois,
são cerca de 8, 9 com patentes americanas e 1, 2 com patentes europeias. Isto deve-se a quê? Deve-se, sobretudo, a um gigantesco esforço de políticas públicas orientadoras para o reforço desta estratégia. Portanto, em primeiro lugar, dizer que eu sou daqueles que acredito que o Estado é um fator de indução, o Estado pode reequilibrar, e como bem disse a Sra. Secretária de Estado, muito bem, de uma forma global, o Estado pode ser um fator de reequilíbrio através de políticas públicas do conjunto que é o território, e no caso de Portugal nem somos um território tão grande quanto isso. Depois, de certa forma, eu misturava aqui as questões da política fiscal com as questões de investimento, sendo que cada vez mais a capacidade de investimento por parte do Estado português está ligada à origem de fundos europeus, sejam normalmente fundos estruturais, como é hábito, seja agora fundos especiais destinados a rapidamente superarmos esta crise pandémica. Porquê? Porque eu creio que nós já não temos PIDAC. Durante muitos anos, nós tínhamos uma rúbrica no Orçamento de Estado português que era o PIDAC, que era o Plano de Investimentos da Administração Central. Esta rúbrica praticamente desapareceu e, portanto, nós temos hoje muito linkada ao Estado português, a sua capacidade de investimento está muito linkada à questão de fundos estruturais. E a política fiscal, do meu ponto de vista, é uma política de investimento. E aí é que, com a experiência que eu fui adquirindo, eu penso que tem que haver alguma ruptura no modelo. Eu escrevi no outro dia que o último ensaio de ruptura foi desenvolvido pelo professor Valente de Oliveira, ainda não era ministro, no início da década de 80, através do Plano de Desenvolvimento Rural Integrado Trás-os-Montes e Alto Douro. Setorial para uma parte do território, mas foi talvez a última grande aposta de mudança estruturada para um território, desconto algo de mais local e mais específico da questão dos anos 50, 60, dos colonatos, que tem uma visão diferente, que não é agora aqui muito importante. Portanto, do meu ponto de vista, nos dois grandes envelopes que o país vai deter nos próximos 8, 10 anos, nestes dois grandes envelopes, associados também a uma política fiscal muito agressiva, nós teríamos que ver um modelo de ruptura que eu não sei se os próximos governos estão dispostos a enfrentar. E este modelo de ruptura significaria mesmo a alocação de envelopes muito, muito significativos ao desenvolvimento, sobretudo das 3 regiões e dos espaços onde se concentram parte mais importante da população em áreas de interior, Alentejo, centro e norte. Sendo que depois temos também alguns aspectos que vale a pena ter cuidado, que são aquelas zonas de interface, tipo Tâmega e Sousa, que no norte é a CIM mais pobre de toda a região norte. A CIM com menor rendimento não é nem Trás-os-Montes, nem o Douro, nem o Alto Tâmega, nem o Alto Minho. É a CIM do Tâmega e Sousa, que é uma região crítica, porque tem ali uma mistura quase explosiva de território. Explica um pouco também o que está acontecendo na atual pandemia e, portanto, o que me parece é que deveria haver aqui uma aposta de ruptura séria, uma aposta de fortíssimo investimento a desatar alguns dos últimos nós estruturais, uma política de fortíssimo investimento e aposta em criação de emprego e em diferenciação muito, muito, muito clara em relação às áreas onde se concentra a grande parte da população. Porque, caso contrário, aquelas tendências que nos mostram, e basta ver pelos concelhos que estão mais afetados e a população que eles concentram, aquilo que é hoje a parte do território que tem 70% da população, se assim não for, daqui por 10 anos vai ter 80 ou 85%. E isso é inevitável seguir-se dessa lógica. E, portanto, eu defenderia um modelo de ruptura. Quando eu digo ruptura, não é ruptura negativa,
neste caso. É uma ruptura muito positiva, com uma fortíssima e objetiva alocação de meios e de objetivos para uma fortíssima reforma do território de todo o país e da sua reorganização. E isto implicaria uma enorme coragem política, porque era quase o contrário, era afetar grande parte do investimento onde há menos votos. E eu não teria nenhum problema em fazer isso, aliás, à minha escala e com gravíssimas limitações, tentei-o e todos perceberam quanto é difícil enfrentar. Eu tive, em jovem, por razões de admissão à Universidade de Espanha, tive que ler Cervantes e li claramente Dom Quixote e percebo que é muito difícil lutar sozinho contra grandes moinhos de ventos, mas eu só acreditaria numa forte correção deste desequilíbrio se claramente o modelo dos próximos fundos estruturais e do Fundo de Recuperação tivesse uma lógica completamente diferente. Os primeiros indicadores que eu tenho pesam um conjunto enorme de belíssimas iniciativas, pesam um conjunto enorme de excelentes programas, não chega, era preciso ir mais longe, é preciso claramente ter aqui volto a dizer, de uma forma positiva, encarar o reequilíbrio e o território como um todo como um desígnio nacional que a prazo nos conduziria a um país mais desenvolvido, a um país mais competitivo, a um país melhor. Muito obrigado, professor, pela sua intervenção. Eu passava desde já a palavra ao Eugênio Moreira. Próxima intervenção. Muito bem. Bom, os temas aqui colocados por si, Nathaniel, são evidentemente muito importantes. Falou da questão fiscal, da questão digital, dos fundos estruturais. Começando então pelo último, claramente que a forma como Portugal deve encarar este envelope deve ser também no sentido da valorização das pessoas. Enfim, eu acho que, eu entendo que o fator essencial de desenvolvimento é a qualificação das pessoas, muito mais do que o botão cinzento é a massa cinzenta. A massa cinzenta é que replica valor, a massa cinzenta é que cria. Obviamente, tem que ter as infraestruturas, como é lógico, mas por vezes vemos exemplos no passado menos positivos de duplicação de infraestruturas e de falta de investimento na qualificação dos recursos e também na forma como os organizar. Eu diria que o segredo do sucesso neste mundo das empresas e do mercado é a forma como conseguimos organizar os recursos, criando a eficiência necessária para que os nossos produtos sejam mais competitivos que o produto do nosso concorrente. Julgo que a este nível de organização, a organização das empresas, a organização social, a organização espacial, é algo que não tem a devida preocupação. Julgo que os fundos estruturais deveriam vir a apoiar as atividades que mais possam criar valor no interior os meios e a formação adequada para tal. Parece muito lato esta afirmação, parece algo que todos diriam, algo que todos queriam, mas, enfim, perceber que no passado o Sr. Professor Emílio Gomes, meu vice-reitor, porque eu sou professor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto com muito gosto, como deu exemplos no passado, é algo que foi possível ser feito do ponto de vista da criação de riqueza, de riqueza no interior. Bom, eu evidentemente chamo, enfim, àquilo que temos vindo a fazer nos últimos 20 anos. Nós, neste momento,
estamos a desenvolver projetos de chegada do gás natural a 34 concelhos do interior, enfim, do interior norte, alguns dos quais não propriamente tão interior quanto isso, já próximos da fronteira, mas que não tinham gás na sua primeira atribuição, ali pelos anos 97, 98, quando chegou o gás natural a Portugal, e explicar que a chegada do gás natural provavelmente é o fenómeno com maior impacto económico numa pequena cidade é difícil. Com um impacto que perdure mais ao longo do tempo. Repare, vai substituir uma energia que hoje, enfim, que lá está ao dobro do preço daquela que passa a estar disponível a seguir. É muito difícil. Nós fizemos o pedido, por exemplo, para gasificar estas regiões em 2007, janeiro de 2007. Uma parte foram-nos atribuídas em 2015 e outra parte foram-nos atribuídas agora em 2019. E, portanto, enfim, esta percepção de que Portugal não pode ser um país a duas velocidades, esta percepção de que as pessoas do interior, as atividades económicas do interior podem contribuir igualmente para o futuro do país, para o sucesso do país, como as do litoral, tem difícil aceitação, é difícil explicar. Mas com alguma perseverança consegue-se atingir. Eu queria chamar outra vez a atenção de que nós temos conseguido organizar com sucesso os recursos humanos. Temos um conjunto de centenas de trabalhadores que estão organizados em áreas de negócio, em projetos, e que devolvem para o país todo projetos nacionais. Somos líderes nacionais do gás natural para veículos, abastecemos quase 1 milhar de viaturas todos os dias, caminhões pesados que vão trazer mercadorias para o país, que levam os nossos produtos também para o estrangeiro, que se movimentam entre nós. Um dos nossos maiores clientes, por exemplo, é a McDonald's, onde, enfim, 100% a gás. E algumas desta área de atividade está a ser desenvolvida no interior e, portanto, aí também, já agora do ponto de vista da fiscalidade, alguma falta de, enfim, há uma dificuldade de percepção de que a instalação destes postos na fronteira, enquanto há 2 anos atrás nós assistíamos que os caminhões abasteciam em Portugal e iam para a Espanha, e alguns espanhóis abasteciam em Portugal também e iam para a Espanha, hoje, enfim, com algum fomento da tributação nestes combustíveis, está a acontecer o contrário. Relativamente ao digital, algo que gostaria também de assinalar e que já tinha feito na minha primeira parte, julgo que, distinguindo evidentemente cidades médias onde em Vila Real não há nenhum problema de rede digital, a rede digital é igualmente boa a qualquer outra zona do país, e diria que hoje vamos assistir com certeza, enfim, pessoas que no mundo, tal como o Bill Gates, têm acertado em todas as suas previsões, também diz que irá existir um movimento para fora das cidades. O teletrabalho é algo que vai estar presente durante mais tempo, de uma forma mais concertada, e eu acho que no interior vamos ter a capacidade de nos organizar mais uma vez para tirar proveito deste teletrabalho. Enfim, eu obviamente estou muito feliz por não ter que, por exemplo, ter deslocado a Lisboa para fazer este seminário. Obviamente a valorização do interior não era um bom exemplo, mas muitos dos que tenho intervido, estou bastante feliz de não ter que me deslocar propositadamente para uma reunião, propositadamente para um evento, e já percebemos que afinal, enfim, é possível trabalhar desta forma. Nós temos praticamente todos os colaboradores em teletrabalho, obviamente aqueles que podem estar, os front office, os back office,
toda a organização administrativa. Enfim, trabalhamos bem, reunimos todos muito bem desta forma. Pensamos que, evidentemente, pode e é um impulso que perdurará no tempo e, deste modo, aí o interior tem a ganhar, porque nos torna igualmente competitivos. Em teletrabalho não há localização. Muito bem, muito obrigado. É sempre um gosto ouvir alguém tão positivo e tão otimista quanto ao futuro. Também o sou, portanto, acho que nós, estando no interior, temos essa virtude de resistir àquilo que é o abandono desta região e julgo que vamos ter um sucesso. Acho que a questão do interior é uma oportunidade para nós, que aqui estamos, e para todos aqueles que nos virão visitar e por cá ficarão com as oportunidades que vão surgir agora com esta nova configuração do nosso país. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu agora passaria a palavra à doutora Carla Val para também nos falar um bocadinho da sua experiência enquanto as funções que desempenha no Instituto de Emprego. Muito obrigada. Sim, obrigado. E pegando também aqui um bocadinho nas questões e nos desafios que nos deixou agora para esta segunda parte, eu não tenho dúvidas que a pandemia nos colocou e colocou, nomeadamente ao Serviço Público de Emprego e Formação Profissional, a questão de qual é o papel do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional ou qual deve ser o papel do Serviço Público de Emprego e Formação Profissional. E a pandemia permitiu que tivéssemos consciência de que o papel que que o Serviço Público de Emprego e Formação Profissional deve desempenhar em situação pandémica, de crise também económica e de crise social, é um papel de cada vez mais proximidade e de cada vez mais participação dos serviços públicos junto das empresas e junto das comunidades. E, portanto, no que toca ao IFP, desde o início da pandemia, nós sentimos uma necessidade muito específica de responder de forma muito rápida e eficaz aos novos desempregados, portanto, aos trabalhadores que ficaram desempregados no decorrer da situação pandémica, são essencialmente e eram essencialmente trabalhadores com contratos de trabalho a prazo ou com vínculos precários, muitos deles colocados nas empresas através de empresas de trabalho temporário, e foram os primeiros trabalhadores a serem dispensados no início da pandemia. Por outro lado, também a resposta rápida que tínhamos e que continuamos a ter que dar às empresas, às necessidades das empresas, nomeadamente àquelas que, mesmo com a pandemia, viram a sua atividade incrementada. Estamos a falar aqui nos setores do retalho, da alimentação, da logística, dos transportes, e, portanto, com necessidades muito prementes de reforço da sua mão de obra. Qual foi o grande desafio nos novos desempregados e nos novos inscritos nos serviços públicos? É que, pela primeira vez, a caracterização do desemprego no decorrer desta pandemia trouxe desempregados com novas características, portanto, mais jovens e mais qualificados. E, de facto, nós assistimos, portanto, ao despedimento e ao dispensar de trabalhadores, de jovens que tinham passado pela anterior crise económica, que entretanto tinham tido a oportunidade de fazer reconversão e requalificação profissional, tiveram a oportunidade também de reintegrarem no mercado de trabalho e que se veem agora novamente em situação de desemprego por motivo das situações precárias de trabalho. E, portanto, claramente aqui uma resposta muito firme das políticas públicas de emprego e formação na resposta a estes novos desempregados, mais jovens e mais qualificados, respostas estas no âmbito das medidas ativas de emprego, portanto, dos estágios profissionais e dos apoios à contratação, mas também do lado da formação profissional,
no reforço de competências e na requalificação também de alguns destes jovens para novas áreas e novas atividades, e aqui sim o reforço de competências nas áreas digitais, e portanto um esforço significativo que o Instituto de Emprego tem feito na formação profissional no âmbito das competências digitais. Isto relativamente aos territórios do interior, nós tivemos na nossa atuação alguma dificuldade na resposta a estes novos desempregados e alguma dificuldade também na implementação de ações de formação profissional para estes novos desempregados. E o problema não está nas pessoas, o problema não está nas entidades, o problema está nos recursos. Nós tivemos necessidade de suspender as ações de formação presenciais no decurso da pandemia e depois a necessidade de retomarmos essas ações de formação profissional na modalidade de formação à distância. E, portanto, antes de o fazermos, tivemos que verificar que todos os formandos tinham condições tecnológicas para poderem retomar as ações de formação no formato de formação à distância, tinham recursos, computadores, acesso à internet, para poderem retomar e terminar os seus percursos de qualificação. E é certo que nos territórios do interior tivemos algumas dificuldades nesta retoma, exatamente porque as pessoas não tinham computadores, na grande maioria não tinham computadores para assistir e para fazer formação à distância e não tinham também internet, portanto não tinham acesso aos pacotes, muitas vezes até por dificuldades financeiras, outras por dificuldades mesmo de território, de rede, para poderem frequentar as ações de formação à distância. Portanto, tivemos de facto esta dificuldade, investimos na aquisição de computadores e fizemos também a cedência de alguns computadores para formandos com dificuldades em continuar e retomar a sua formação à distância. Mas é certo que a pandemia nos trouxe também a clareza e a certeza de que se agilizarmos procedimentos e se facilitarmos também o contacto das pessoas com os serviços públicos, não perdemos e não colocamos em causa a legalidade dos nossos serviços. E, efetivamente, com o recurso ao IFP Online, às inscrições para a obtenção de subsídio de desemprego online através de e-mail para quem não tinha acesso ou conhecimentos para trabalhar na plataforma, através até do telefone, nós tivemos e demos sempre resposta a todos aqueles que a nós recorreram para requerimento de subsídio de desemprego, e o mesmo fizemos no âmbito da formação profissional, na cedência de computadores para que pudéssemos retomar os percursos de formação e ninguém ficasse para trás e ninguém ficasse prejudicado nos seus percursos de formação. E, portanto, nesta questão, eu penso que o papel dos serviços públicos, e no caso do IFP, foi central na resposta que as populações precisavam e continuam a precisar de momento, não só nos requerimentos de prestação de desemprego, mas também nas oportunidades de formação e nas oportunidades de emprego. E no que toca ao interior, e conforme falei anteriormente, é com agrado que vemos inscritas nas medidas ativas de emprego, nas principais medidas ativas de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional, estou a falar dos estágios ativar.pt e do incentivo ativar.pt, que estão inscritas majorações nas bolsas de estágio e majorações também nos apoios à contratação para estágios que decorram em territórios do interior ou para a celebração de contratos de trabalho ou criação do próprio emprego em territórios do interior. E, portanto, estas majorações pretendem valorizar ainda mais os recursos humanos, a formação profissional, a formação académica dos desempregados inscritos nos nossos serviços de emprego do interior, mas também permitir às empresas que estão sediadas nestes territórios que possam captar recursos humanos mais qualificados através destas majorações nas bolsas que permitam também
a sua mobilidade para os territórios do interior, sem perda também de apoios financeiros. E, portanto, todas estas medidas estão presentes nas medidas ativas de emprego, mas também nas medidas de formação profissional. E, portanto, nós estamos claramente a apostar nos territórios do interior, na formação profissional muito direcionada para a literacia financeira e para a literacia digital, tendo em conta que a grande maioria dos desempregados inscritos nos serviços de emprego tem uma idade avançada, tem habilitações, poucas habilitações. Nós estamos a apostar na transmissão de conhecimentos não só na área financeira, portanto, de poderem trabalhar e gerirem os seus recursos financeiros e familiares, mas também na literacia digital, para que possamos ter cidadãos digitalmente mais capazes de poderem interagir com os serviços públicos nas suas várias vertentes, e, portanto, achamos que esta é uma aposta clara e que estamos a insistir e que está a ter muito bons resultados e que permitirá dotar todos os cidadãos que no interior precisam de acorrer aos serviços públicos. E não tenho dúvidas de que o nosso papel, agora em situação pandémica, mas também no futuro, será um papel de apostarmos nas parcerias e, portanto, de trabalharmos em rede e de trabalharmos com mais proximidade e com mais participação nas estruturas locais, uma maior proximidade à comunidade, para podermos daí retirar as necessidades específicas dos territórios e responder com capacidade e com assertividade às necessidades específicas dos territórios, e não tenho dúvidas que no interior estas necessidades se sentem mais do que propriamente nas zonas mais urbanas. Muito obrigado pela sua intervenção. Antes de terminar, vamos seguir a mesma ordem. Eu vou partilhar convosco alguns comentários e questões feitas por quem nos está a seguir através das redes sociais e depois, obviamente, podem fazer o vosso comentário e fazer a declaração final para depois passarmos a palavra à nossa Presidente. Portanto, e seguidamente falar já da Betty Luís, que quer saber se o programa de incentivos à fixação dos trabalhadores do Estado no interior já está devidamente regulamentado e em vigor. Depois, o Paulo Ricardo Lopes, que faz a seguinte questão: relativamente aos fundos estruturais, não seria mais útil unir Trás-os-Montes à beira interior, ao invés de deixar que os fundos no Norte sejam em grande parte alocados ao distrito de Braga e Porto? E também fala das questões dos espaços de co-work projetados para atrair pessoas para o interior. O teletrabalho vai ser só em casa? Misturar espaço familiar e profissional não é saudável, é um alerta que deixa. E estratégias para fixar pessoas reformadas que terão maior qualidade de vida se forem ver para o interior. Qual é a estratégia? Portanto, há alguns comentários, alguns que a nossa Secretária de Estado poderia responder com mais facilidade, portanto, deixo à vossa consideração responder àquilo que vocês entenderem e fazermos de alguma forma o encerramento deste painel. E passava então a palavra ao professor Emílio. Das questões colocadas, há uma muito específica da questão da administração pública que eu não sei responder, não tenho um conhecimento. A questão dos fundos estruturais, qualquer forma serve. Nós temos que perceber o seguinte: vamos separar o fundo de recuperação dos fundos estruturais. Os fundos estruturais existem porque há regiões de convergência. Senão não existiam. Eles existem para corrigir como um fator de convergência das regiões mais pobres em relação às outras. Esta é a marca d'água dos fundos estruturais. A outra marca d'água é a adicionalidade da aplicação destes fundos. Isto significa que os vários governos, eu diria que nos últimos 15 anos, sobretudo, têm feito, do meu ponto de vista, um erro. Uma parte importante dos fundos estruturais serve para pagar políticas públicas correntes. O efeito a prazo disto é zero. Naquilo que é o desígnio principal, que é a correção
a correção dos fatores de convergência. Ok? E, portanto, e esta deveria ser a marca d'água. A tendência é que os programas regionais deveriam ser o grande suporte. As políticas são nacionais, mas a alocação dos fundos deveria ter claramente uma matriz regional. Se nós fizermos as contas, do envelope global do PT 2020, cerca de 56% do valor global existe porque a região norte o justifica. Se a região norte de Portugal tivesse os mesmos indicadores da região de Lisboa e Vale do Tejo, o nosso envelope financeiro era menos de metade daquele que é. E, portanto, uma política, desde logo, uma política transparente de alocação dos fundos deveria fornecer estes indicadores. E esta é uma questão decisiva. E nesta matéria, os sucessivos governos estão todos a... Conheci pessoas em governo anteriores com origem no Norte, dos maiores centralistas que eu conheci na vida. Pessoas com origem em Famalicão, em FAF, que foram ministros, são do mais centralista que eu conheço, na lógica de organizar isto. Portanto, esta matriz não tem muito a ver até com a origem das pessoas. Tem a ver com a forma como se vê o desenvolvimento. Mas eu volto a repetir, os fundos estruturais têm uma marca d'água que deveria ser o ponto-chave e o ponto inicial de um desenho da sua aplicação. Depois, se a nuance é mais por região ou multirregiões, já é um detalhe mais tático. Mas o desígnio estratégico devia ser este. E foi essa a pergunta que me dirigiram e que eu respondo. Sr. Professor, se quiser fazer a declaração final, depois já não voltaremos assim. A dizer o gosto enorme que eu tenho de partilhar convosco e de ter aceito este desafio da OGT, realçar o enorme empenho pessoal que a nossa atual Secretária de Estado da Valorização do Interior tem tido. Disponibilidade total em todos os momentos, e eu queria aqui publicamente agradecer isso, empenho, capacidade, mas conforme eu disse, isto vai um pouco para além das pessoas e das suas vontades. Isto implicaria um modelo de ruptura profundo na forma de ver e de organizar o território. Muito obrigado e foi um gosto também tê-lo connosco e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Engenheiro Moreira, a palavra é sua. Muito bem, a propósito da questão do teletrabalho e do coworking, eu acredito muito, exatamente, eu acabei a minha intervenção nesse sentido e retomo agora, dizendo exatamente que acredito que estas novas fórmulas de trabalho tornam-nos independentes da nossa localização geográfica e permitem-nos aceder aos mercados, aceder ao trabalho de uma forma totalmente equiparável e, portanto, em teletrabalho temos exatamente as mesmas condições de trabalho do litoral e do interior e julgo que é necessário aproveitar e, portanto, parece-me que também desse ponto de vista o Estado ser capaz de contribuir para essas infraestruturas e de poder, de alguma forma, potenciar esses espaços de coworking, garantindo o seu devido acesso. Nós acreditamos, e enfim, um pouco para também indo de encontro ao que solicitou, enfim, numa nota final, nós acreditamos que as empresas são capazes de contribuir para a criação de valor, são capazes de criar valor. Nós acreditamos que é igualmente possível no interior criar valor, enfim, aproveitar as condições competitivas que existem, sobretudo, e hoje, num seminário do UGT, o foco nos recursos humanos. Mas é algo que nós já temos dito durante os últimos 25 anos. Temos fatores distintivos humanos que nos caracterizam e que fazem, bem aproveitados e organizados, ser a nossa principal vantagem competitiva. E, portanto, não compete ao Estado, enfim, nem estamos à espera do Estado para nos organizarmos. Não estamos, enfim, estamos à espera às vezes que o Estado, por vezes, não atrapalhe,
a maior parte das vezes não atrapalha, mas eu diria que as políticas melhor orientadas para a capacitação de ainda melhor nos recursos humanos era algo que era apreciado pelo tecido empresarial. Julgo que vai exatamente na senda, parece-me, do que a senhora Secretária de Estado falou até agora, enfim, do conjunto de temas de desenvolvimento por este governo e, portanto, esperemos que estas iniciativas se perdurem por muito tempo e, mais uma vez, à senhora Secretária de Estado, enfim, o incentivo para que continue, agradecendo por fim ao GT, ao Nathaniel Araújo, presidente de Vila Real, ao Sr. Secretário-Geral e à Sra. Presidente. Muito obrigado por nos terem convidado. Muito obrigado, Engenheiro Nuno. Registro com especial satisfação as palavras dirigidas aos recursos humanos da empresa, porque certamente o sucesso de todas as empresas do nosso país depende muito da capacidade humana que elas tenham. Espero que o grupo do Ourogás continue a dar gás à nossa região durante pelo menos mais 25 anos, não no sentido da palavra, mas sim na criação de valor que falou, que esperemos que muitas mais empresas o façam para que a nossa região seja muito melhor. Muito obrigado pela sua participação e disponibilidade. Passaria então a palavra à nossa delegada regional do IFP Formação Profissional, para que também faça as considerações finais e possa responder a alguma questão que foi surgida entretanto. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Bem, e para finalizar esta minha participação no webinar da UGT, dar aqui duas notas finais. A primeira, relativamente aos trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional e, portanto, à preocupação do Instituto na colocação dos trabalhadores e na preservação da sua saúde e da sua segurança em teletrabalho, portanto, uma aposta muito clara do nosso Conselho Diretivo na colocação dos trabalhadores e na proteção dos trabalhadores em teletrabalho e também na criação de condições físicas nos locais de trabalho para garantir a segurança de todos, quer os que de forma presencial asseguram o atendimento nos nossos centros, quer os utentes que aí se deslocam e que o podem fazer com total segurança. Por outro lado, também a grande aposta que foi feita na formação dos formadores e, portanto, na formação atempada e rápida de formadores para poderem ministrar ações de formação à distância, não só na recuperação das ações que estavam suspensas, mas também no início de novas ações de formação na modalidade de formação à distância. Portanto, uma aposta muito clara na formação também destes colaboradores do IFP na sua formação. E também dos próprios colaboradores do Instituto de Emprego e Formação Profissional nas questões relacionadas com o teletrabalho. Por outro lado, fazer aqui também uma distinção daquilo que os territórios do interior são capazes de fazer na resposta aos desafios e no âmbito das políticas públicas de emprego. Portanto, é notório e foi muito importante também a minha participação aqui no webinar, portanto, e na preparação desta minha participação, poder verificar a grande diferença na participação das pessoas do interior nos programas, nomeadamente nos programas de reforço e de apoio de emergência em situações, portanto, aos equipamentos sociais, nomeadamente lares e centros de dia e também aos hospitais e aos centros de saúde e, portanto, na disponibilidade e disponibilização de desempregados, de estudantes do ensino superior e, portanto, de voluntários para poderem participar nesta nossa medida de reforço de emergência a estes equipamentos, para poderem estar na linha da frente e apoiarem estas estruturas, portanto, no reforço das suas equipas técnicas e na criação também de equipas em sistema de espelho para responder aos surtos que foram surgindo e que têm surgido nos lares, nos centros de dia e também no reforço das equipas dos hospitais e dos centros de saúde. Portanto, é notória no âmbito da nossa execução destas medidas, uma diferenciação muito positiva na disponibilidade das pessoas para participarem e integrarem estes projetos, o que mostra que, de facto, nos territórios do interior,
há muita solidariedade e muita vontade em participar e em ajudar o próximo. Isto é notório na execução destas medidas no âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, portanto, para finalizar, a certeza de que estamos atentos às necessidades dos territórios do interior, a certeza de que estamos também atentos aos desafios e às características próprias destes territórios, e que continuamos, apesar das políticas públicas de emprego e de formação serem políticas nacionais, tentamos, ao nível regional, adequar as nossas respostas e também as nossas intervenções às necessidades específicas de cada território. Não só no que diz respeito aos desempregados, mas também às empresas e, portanto, a nossa resposta do lado também da qualificação de ativos é também uma resposta cada vez mais flexível e que pode ir de encontro às necessidades específicas de cada setor de atividade, de cada empresa, em cada território. E, portanto, é este o compromisso que aqui deixo neste webinar e, mais uma vez, muito obrigada por me terem convidado. Muito obrigado pela sua participação. Como parceiro estratégico, como disse no início da minha intervenção, é o parceiro estratégico para o GT. Desde logo estamos disponíveis para continuar a trabalhar em conjunto e deixe-me dizer-lhe que estamos a acompanhar a par e passo todo o trabalho que tem feito em prol da nossa comunidade, nomeadamente naquilo que falou sobre as IPSS e o reforço de trabalhadores que tem feito através dos vossos programas. A senhora diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Vila Real tem-nos posto ao corrente daquilo que tem sido feito, é de salutar e, obviamente, de agradecer também esse esforço extraordinariamente excepcional que é necessário para que a nossa região também seja protegida face aos últimos acontecimentos que nos assolam a todos. Naturalmente que antes de passar a palavra para a nossa Presidente, para encerrar esta conferência, gostaria de agradecer a todos os trabalhadores da UGT que fizeram com que esta conferência corresse da melhor forma possível e proporcionar os meios técnicos para que consigamos estar todos em rede e daqui mais uma vez a questão digital é muito importante para todos estarmos próximos e de alguma forma podemos fazer um pouco a diferença. E terminando, também dar uma palavra a todos os sindicatos filiados e a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso distrito para que não se resignem, procurem o GT sempre que entenderem, porque estamos cá para os ajudar, para os auxiliar nesta caminhada que será exigente, que será de alguma forma compensadora se todos fizermos a nossa parte. Sra. Presidente, cumprindo o horário escrupulosamente, dou-lhe a palavra para encerrar esta sessão, agradecendo também a sua presença e disponibilidade para assistir a toda a conferência, a este webinar sobre a valorização do interior, que estará a sua primeira edição hoje, que também teve o apadrinhamento, digamos assim, da Secretária de Estado da Valorização do Interior e do nosso Secretário-Geral e, naturalmente, ficamos muito contentes por ser a Sra. Presidente a encerrar este webinar e assim que termina a palavra, dou por encerrados os trabalhos, não voltando a usar a mesma. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, a Dra. Isabel Ferreira, e saudar de modo muito especial a coragem que tem em estar no seu interior a exercer as funções, o seu interior que é o nosso. Na verdade, a coragem existiu e acho que é uma mais-valia para esta região. Cumprimentar também o nosso secretário-geral da UGT, que está ausente, mas esteve presente, mas o mesmo cumprimento para ele, e cumprimentar de modo também muito especial o presidente da UGT de Vila Real, Nathaniel Araújo, por dar início a este conjunto de webinars que são, na verdade, muito úteis para todos nós podermos refletirmos e partilharmos. Agradecer e cumprimentar também os nossos oradores, o Sr. Professor Emílio Gomes, o Vice-Reitor da UTAD, o Sr. Engenheiro Nuno Afonso Moreira, do Grupo Dourogás, e a Doutora Carla Duval, Diretora Regional do Norte do IFP, que tem, como já disse o Nathaniel Araújo, uma parceria muito forte com a UGT de há muitos anos a esta parte e é uma parceria de sucesso. Eu, de um modo muito rápido, que eu costumo dizer que encerrar qualquer sessão é sempre o mais fácil, mas sempre que me vejo a falar sobre o interior, eu me questiono como é que nós podemos falar no interior quando somos um país tão pequeno, tão estreito e continuamos a falar em interior como sendo uma coisa quase do outro mundo e onde não temos acesso. E nós temos, na verdade, que começar
a deixar de fazer apenas o diagnóstico. Há muitos anos que andamos a fazer o diagnóstico, o que é que falta fazer, o que é que tem que ser feito, como é que nós podemos, como dizia o Sr. Professor Emílio Gomes, olhar para o país como um todo, e o diagnóstico normalmente não sai do diagnóstico e faltam as iniciativas, as soluções, e no fundo falta na verdade aquilo que é fundamental, que é coragem política para se olhar para o nosso país no seu todo e não olhar o país como zonas distantes umas das outras. É um país com diferenças, que são, sem dúvida nenhuma, uma das nossas grandes riquezas. E não aproveitarmos as potencialidades de cada uma destas regiões é, sem dúvida nenhuma, não aproveitar as potencialidades que o nosso país tem. E a valorização do interior não é apenas um problema de quem lá vive ou do próprio interior. É um problema de todos nós e é um problema do nosso país. O país está a perder. Está a perder por não ter tido ainda a coragem e não ter havido a coragem política para se tomarem decisões que vão no sentido de que o interior seja, na verdade, ou possa ser igual a todo o resto do país, não mantendo a sua identidade e as suas características como todo o resto do país tem. Portanto, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de grandes políticas. Alguma coisa já foi conseguida. Não podemos ser pessimistas a ponto de dizer que nada se fez ao longo destes 46 anos de democracia. Muitos avanços foram feitos. O avanço que não deram muitas das nossas cidades, considerado interior, quando as instituições de ensino superior se assediaram. Mas demos tanto retrocesso nos últimos tempos, quando se encerraram escolas básicas, escolas secundárias, em zonas onde ainda havia crianças para que elas pudessem existir, e pegamos nessas crianças todas, mandámos-las para a sede do concelho, mandámos-las para a cidade mais próxima, e hoje, nesta situação de pandemia, constitui um perigo forte e iminente, porque temos milhares de crianças, jovens e adolescentes, todas elas sediadas no mesmo edifício. Portanto, se avançamos por um lado, muitas vezes retrocedemos no outro. E, obviamente, valorizar o interior é como valorizar qualquer outra parte do país. O que é necessário? Nós temos que investir para que as pessoas e as empresas possam ir para essas zonas, para que haja, sem dúvida nenhuma, a captação de jovens e menos jovens que não tenham qualquer problema em residir em qualquer parte do país e, portanto, nesse interior de que nós falamos, mas para isso implica investir forte no acesso à saúde, implica investir forte no acesso à educação, implica no acesso à cultura, que também é muito esquecida muitas vezes nessas regiões, implica, no fundo, investir nos serviços e bens essenciais e básicos a que qualquer cidadão e cidadã tem direito e que, na verdade, precisa. Mas também implica investir no apoio empresarial. As empresas criam emprego, criam riqueza. E quando se investe nas empresas, e quando se investe, e se o Estado investe, tem que monitorizar, sem dúvida nenhuma, certeza absoluta, que está a investir para a criação de riqueza, para a criação de emprego e para a criação de melhor vida dessas pessoas que vivem nessas regiões. Portanto, nós temos agora, cada vez mais, que nos deixar de diagnóstico e tentarmos ir para a frente. É isso que o GT tem feito. O GT tem tido um papel em todos as sedes em que se encontra, especialmente na concertação social. Não há uma única vez que não se fale nestas questões, e outras vezes somos nós mesmos a provocar este debate, que se diga do quão fundamental é fazer um investimento no país, que pode ser distinto de umas zonas para outras, mas que não pode ser sempre mais para os mesmos e sempre menos para os mesmos. Portanto, é fundamental nós não nos esmorecermos, continuarmos a trabalhar para que o nosso país seja, na verdade, um país de sucesso, e só o será se todas as regiões do país, e neste caso o interior, for, na verdade, uma zona de sucesso também. Portanto, nós precisamos de continuar a trabalhar, a OGT está sempre disponível para isso, e estas reflexões e estas partilhas que são feitas nestes webinars dão-nos ainda mais força, mais coragem para nos dizer que estamos no caminho certo enquanto GT, portanto não sossegaremos, não descansaremos enquanto nós não virmos políticas corretas para esse interior de que Portugal tanto precisa, porque na verdade se o interior precisa de nós, Portugal precisa muito desse interior, com todas as potencialidades que tem e com todas as características únicas de riqueza
e de progresso. E, portanto, Nathaniel, muitos parabéns por este webinar e muito obrigada aos senhores oradores, muito obrigada à senhora Secretária de Estado e a todas e todos quanto assistiram a este webinar. Foi, sem dúvida, um webinar que nos enriquece mais e que nos dá, acima de tudo, mais responsabilidades, porque temos que sair daqui com mais força para continuarmos a nossa ação. Bem-ajam, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem-aja. Muito obrigado, até uma próxima.